Olá, aqui é o Indiana Gilbert Jones da Universidade do Inglês e hoje eu vou te apresentar o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou te mostrar de forma direta, mais simples, como você pode falar inglês fluente. Existe um erro que você está cometendo e nunca vai deixar você falar inglês. E se por acaso você nunca estudou inglês na sua vida, então aqui vai o meu aviso. Nunca faça isso ou você nunca vai falar inglês. Nunca. Nunca, nunca estude gramática. Guarde essa frase. Ou você mata a gramática ou a gramática vai matar o seu inglês. A gramática, ela faz você pensar no inglês e não pensar em inglês. Mas não pense que você está sozinho. Esse é o erro número 1 que as escolas de inglês no Brasil cometem. Talvez você esteja se perguntando, tá bom, Gilbert, eu já sei o que eu não devo fazer, mas o que fazer para falar inglês? E ainda bem que você perguntou. Mas antes de responder isso, deixa eu responder uma outra coisa. Por que é que eles ensinam do jeito errado se tem o jeito certo? A resposta é que eles não sabem ensinar de outro jeito. Quando um professor tenta ensinar você a falar inglês e ele vê que você não está conseguindo, ele vai para a zona de conforto dele, que é a gramática. Ele não sabe como fazer você falar, mas sabe te ensinar gramática. E se você já ouviu aquele ditado que diz, se a única coisa que você tem é um martelo, todo problema que aparece, você pensa que é prego. Então, tome gramática na cabeça. Mas se você quer saber como aprender a falar inglês de uma vez por todas, um estudo da Universidade de Harvard traz a resposta. Aprenda como as crianças aprendem. Essa por si só já parece ser uma boa notícia. Se uma criança consegue, nós conseguimos também. Mas você não precisa ir até a Universidade de Harvard para descobrir como as crianças aprendem. Você pode observar uma criança aqui mesmo no Brasil. Ou melhor, você pode lembrar de como você aprendeu. E aí você vai descobrir a sequência perfeita para o aprendizado, que é ouvir, falar, ler e escrever. Foi assim que nós aprendemos a falar a nossa língua mãe, com os nossos pais. Aprendemos primeiro a ouvir e mesmo sem serem especialistas em aprendizagem acelerada, que é o método que nós trouxemos para o Brasil, o método que me ensinou a falar inglês de uma vez por todas, depois de ter passado por uma escola de inglês e 2 professores particulares, depois de ter repetido de ano na escola pública, de tão ruim que eu era no inglês. E o pior de tudo, depois de ter ficado desempregado porque eu não falava inglês. Eu aprendi a falar inglês e eu devo isso ao método que trouxemos ao Brasil em 1997. Mas voltando aos nossos pais, eles nos ensinavam com intensidade, falavam as palavras com emoção, quer para perguntar se estávamos com fome ou se era hora de dormir. Junto com as palavras, eles faziam gestos que associavam o que eles estavam falando. Então eles diziam tomada, não, choque. Aí aprendemos a falar. E só depois de dominarmos essas 2 habilidades é que nós fomos para a escola aprender a ler e escrever. A boa notícia é que se funcionou uma vez para você, pode funcionar novamente, mas dessa vez pode ser muito, mas muito mais rápido. Sabe por quê? Porque você já sabe ouvir, falar, ler e escrever na sua língua mãe. Então nós podemos duplicar o processo com o inglês. Então, o próximo passo que você deve saber é quantas palavras você precisa saber para falar inglês. Você sabia que se eu colocar um gravador no seu bolso e deixar por uma semana gravando tudo o que você disser, você vai ter usado 2.000 palavras aproximadamente? Claro que se a gente contar palavra por palavra, você vai ter usado mais, mas tirando as palavras repetidas, vão sobrar 2.000 palavras, o que me leva à próxima pergunta. Quantos anos você precisa para falar 2.000 palavras? 5 anos? 3 anos? 1 ano? 6 meses ou 8 semanas? Eu espero que você tenha respondido 8 semanas, no máximo 6 meses, porque você não precisa de mais do que isso para aprender a falar inglês. Desde que seja sem gramática e seja usando a sequência perfeita, ok? Mas não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é o governo dos Estados Unidos. Se você fizer o TOEIC, que é o Test of English for International Communication, você vai ver que com 2.000 palavras de vocabulário você já é fluente e pode realizar todas as atividades do seu dia a dia. Mas antes de terminar essa aula, eu quero dar a você um presente. Mas não é um presente qualquer não. Ele vale ouro. Mais do que isso, é um tesouro escondido, que agora vai ser seu. Então, vamos lá!